Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, a live de Jesus. Hoje a gente termina o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Hoje nós terminamos a jornada, da leitura dos 28 capítulos desse livro tremendo, maravilhoso, onde a gente aprende sobre o início, do ministério dos discípulos de Paulo. Então agora a gente vai ler o último capítulo, capítulo 28. Seja bem-vindo você que vai assistir essa live online comigo, ou você que vai assistir a live gravada. Lembrando que eu sempre peço para que você não deixe de dar um pulinho lá no canal do YouTube e compartilhe, comenta, curte, deixa lá, se inscreve lá no canal caso você não seja inscrito ainda, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha o canal no ar. Assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Vamos glorificar a Deus levando a palavra dele através dessa ferramenta tão importante que é a internet, Quando sabemos usar a internet, ela é muito valiosa. Então é isso, gente. Vamos orar para dar início a essa live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia único, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Abençoa, Senhor, essa live, abençoa, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente para receber essa leitura, para receber tudo que aqui for dito. Guarda, Senhor, essa palavra no nosso coração. É o que te pedimos, Pai querido. Enche esse ambiente com a presença do Teu Espírito Santo e invade a minha vida, Senhor. Que seja o Teu Espírito me guiando e me direcionando em todo o tempo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos dar início à leitura. Capítulo 28, verso 1, assim diz o Senhor. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Deixa eu ver se tá ligado o meu microfone. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então a gente lembra lá no capítulo 27 que todos que estavam no navio conseguiram se salvar. Isso aconteceu lá no capítulo 20, no final do capítulo 27 fala, E foi assim que todos se salvaram na terra. O navio não, mas como Paulo havia dito, numa revelação profética, todos iriam se salvar. E aconteceu que todos foram parar na ilha de Malta. E os nativos trataram eles muito bem, cuidaram deles o tempo inteiro. Glória a Deus por isso, Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo. Brito. Eu acho que é Luiz. Bem, seja bem-vindo. Verso 4. Verso 2. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Então aqui eles acham que a víbora
pecou Paulo e que Paulo... Ai, gente, tem um cabelo dentro do meu olho. E que Paulo é um assassino. Paulo é um assassino. Eles acham que Paulo é um assassino. Então, algo de ruim está acontecendo ali, né? Algo de ruim está acontecendo ali. Verso 4. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo no mar, a justiça não deixa. A gente vê isso nos dias atuais. Quando acontece algo errado com alguém, a gente tem a mania, né, de falar assim, o hábito de achar que está acontecendo aquela determinada coisa ruim porque essa pessoa fez alguma coisa ruim, então Deus o está castigando. E na realidade, gente, isso é uma teologia super errada. Super errada. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida, na maioria das vezes, quando a gente tem quando ele tem um controle total da nossa vida, ele sabe o que está fazendo. Então, quando acontece algo ruim, não é porque a gente fez algo de errado. Acontece algo ruim e a gente tem que continuar glorificando ao Senhor. Às vezes é para que a gente amadureça, é para que a gente entenda, é para que a gente aprenda, mas não necessariamente porque nós fizemos algo e merecemos aquilo. Então aqui o que as pessoas estão dizendo a respeito de Paulo é isso. É isso, viram a cobra morder Paulo. Então eles acham que Paulo é um assassino, porque queriam matá-lo, não conseguiram, ele veio de barco, o navio bateu, ele não morreu, e agora a cobra picou. Então eles estão dizendo, ó, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Então as pessoas querem ser o juiz das outras, e a gente não pode agir dessa forma. Boa tarde, sejam bem-vindos. A gente não pode agir dessa forma. E aí no verso 6 diz assim, ó, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Olha como as pessoas mudam de acordo com a situação, né? Isso acontece nos dias de hoje também. Então a gente precisa ter atenção às nossas atitudes, aos nossos conceitos, os nossos julgamentos. A gente não é juiz, a gente não está aqui para julgar ninguém. Se algo está acontecendo com um irmão, com uma pessoa que não seja bom, que seja uma coisa ruim, a gente tem que ajudar. A gente tem que fazer como Jesus, né? Cada vez a gente precisa se parecer mais com Jesus, derramando o amor que ele derrama em nós, no irmão. É isso que nós precisamos fazer. E essa mesma teologia errada de que algo de ruim que acontece é porque Deus está punindo a pessoa, é uma teologia errada. É a mesma teologia que fala que a pessoa é uma maldição, fala que a pessoa é uma bênção, idolatra. Então, essa mesma teologia que julga, idolatra. Então, a gente precisa entender que nós somos sustentados única e exclusivamente pela graça do Senhor. Por mais ninguém, pela graça do Senhor. Continuando aqui no verso 5. No verso 7, perdão. Porque daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade,
durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes a mão e o curou. À vista destes acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Então ali, naquela ilha, na ilha de Malta, houve um grande avivamento. Um avivamento na ilha. Isso é muito glorioso, porque eles falavam que Paulo tinha que morrer porque ele foi picado pela cobra, porque ele tinha feito algo de muito ruim. Depois eles idolatravam, diziam que não, que ele era um deus, porque nada tinha acontecido com ele. E depois, o que acontece é que Paulo começa a fazer milagres. Então, Paulo vai até essa pessoa, o pai de Públio, que estava doente, com muita febre, com disenteria, e o curou. E orou, impôs-lhe as mãos e o curou. E aí todos ficaram estarrecidos, ficaram maravilhados, né, com os milagres de Paulo. E aí eles ajudaram e até levaram, né, para prosseguir viagem, puseram a bordo tudo que eles precisavam, tudo que era necessário. Então ali, naquela ilha, houve um grande avivamento por conta do milagre que Paulo fez. Olha como Deus tem um propósito na vida da gente, na vida de cada um. Paulo, desde o início do ministério dele, ele vem confessando a palavra de Deus, ele vem falando a palavra de Deus, ele vem evangelizando, ele vem testemunhando sobre Jesus. O tempo inteiro, sem reclamar, sem murmurar, sem se esconder, ele estava ali dando a cara a tapa. Será que a gente está pronto para fazer isso? Será que eu e você estamos prontos para dar a cara a tapa por Jesus? Porque Deus tinha um propósito para Paulo ali. Deus alcançou a vida de Paulo. Paulo foi salvo, teve um encontro verdadeiro com Deus. Deus deixou Paulo cego, deixou Paulo... Olha que Paulo era um homem que perseguia o cristão. Paulo perseguia, matava, mandava prender. E Deus alcançou a vida de Paulo. E Paulo se tornou testemunha de Jesus. Então, tudo que aconteceu nessa trajetória de Paulo foi com conhecimento do Senhor. Ele sabia. E Paulo também sabia do propósito de Deus na vida dele. Então, todos os empecilhos, o navio afundando, ele sendo preso, era para ele confessar, era para ele testemunhar da palavra de Deus. Era para ele testemunhar sobre a ressurreição. É isso que eu entendo até aqui. Vamos lá. Olá, Lucinha. Que bom, minha prima, que você está aqui. Saudades. Deus te abençoe. Então, continuando no verso 11. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar um vento sul e em 2 dias chegamos a Putéoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-lo,
Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Então notem, gente, que nessa trajetória até Roma, Paulo vai parando, vai falando com os discípulos, que ele tem amigos em todo lugar. O evangelho se espalhou ali. Então essa trajetória dele, ele vai parando, ele vai encontrando pessoas, e aí Paulo dá graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime possível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César. Não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo, foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então é pela esperança no Messias, pela esperança em Jesus é que Paulo estava preso, é porque Paulo passava por humilhações também, era acusado, se sujeitava a acusações de coisas que ele não praticava. Então ele diz ali, né, que é apenas pela esperança de Israel, pela esperança do Messias, pela esperança em Jesus. Então lhe disseram: não, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Chamavam o evangelho de seita, assim que eles se dirigiam ao evangelho de Cristo. E aí Paulo já está em Roma, o evangelho se espalhou em todo lugar, e aí Paulo começa a pregar em Roma, porque, como eles disseram aqui, eles queriam ouvir Paulo. Então Paulo começa dizendo no verso 23: tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Então, houve alguns que aceitaram Jesus, que criam naquilo que Paulo estava dizendo. Outros não. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão, vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos. Ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Paulo
Essa pregação de Paulo é quase um resumo do ministério todo de Paulo. Essa pregação é quase um resumo do ministério todo, dizendo aos judeus que foi o que foi profetizado sobre isso. Então ele diz aqui, ó, verso 29, ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Então ele diz aqui, olha, portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios. Então, antigamente, lá no início, essa salvação era oferecida para os judeus. Mas os judeus, eles não criam, eles não queriam, eles acusavam, eles desconfiavam. Então, Deus ordenou que Paulo falasse também, oferecesse também a salvação aos gentios. Então eu vejo aqui, gente, que a salvação, o evangelho, está disponível para qualquer um, para qualquer pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não querem, mas os gentios querem, então para eles será dado. E eles foram embora, tendo entre si grande discussão. Verso 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referente ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então aqui a gente aprende que Paulo continua preso, mas ele teve a permissão de continuar preso, alugar uma casa para ele e continuar preso sobre a vigia de um oficial. Então, ele ali naquela casa, ele recebia as pessoas, falava do amor de Deus, falava sobre Jesus, sem que ninguém o impedisse. Então, esse livro de Atos, nós terminamos o capítulo 28 e terminamos o livro de Atos, Atos do Espírito Santo. Que bênção, que maravilha que é conhecer mais a história de Jesus, né? Que maravilha é a gente entender como começou o ministério de Jesus através dos seus discípulos, através de Paulo, através de Pedro, através de João, através de todos. Então, assim, é tremendo a gente conhecer a história de Jesus. E aí eu entendo, gente, que sucesso, para mim, é obedecer a Deus. Sucesso é você estar alinhado com a palavra de Deus. Eu não estou aqui preocupada em ter visualizações, em ter likes, em que o meu canal bombe. Não, eu estou preocupada em levar o evangelho às pessoas, a falar do amor de Jesus. Então, sucesso para mim é caminhar com Jesus e andar em obediência. É entender o propósito que ele tem na minha vida. É entender e obedecer como Paulo fez. Paulo obedece e vai obedecer até morrer. Eu vi o filme da trajetória de Paulo e é assim tremendo, é lindo, é maravilhoso. E o final é triste, né? Mas todos os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles morrem tragicamente. Então, assim, pessoas que obedecem, que vivem o propósito em obediência, que vivem buscando viver em santidade, porque a gente, quando faz algo de errado, a gente tem que pensar que antes de desagradar qualquer um, a gente está desagradando ao Senhor. E eu aprendi que a gente, para se parecer com Jesus, a gente precisa sempre olhar para a cruz. Quando a gente olha para a cruz e lembra do que Jesus passou por mim e por você, nada do que a gente vier a passar aqui vale o que ele passou, é fichinha. Então a obediência
é o maior tesouro que a gente tem. Porque o que me alegra, tanto deixar bem claro para vocês que a gente, quando encontra verdadeiramente o Senhor, há uma virada de chave na nossa vida. As nossas prioridades mudam, as coisas que eram tão importantes para a gente passam a não ser mais. Eu costumo orar agradecendo ao Senhor pela minha casa, pela minha vida, por tudo que eu tenho, pelas roupas, pela comida, pela provisão. Mas eu sei que eu tô aqui como turista. Eu sei que eu tô aqui como turista, que a minha alegria e a minha residência fixa tá lá guardada no céu. Então, o que mais me entusiasma, me alegra, me deixa feliz é saber que a hora que o Senhor voltar, Ele vai dizer: vem, minha filha, vem, Marta, vem para junto de mim. Eu te conheço. Eu conheço as tuas obras, eu conheço você. Gente, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague. Então, os valores da gente vão mudando. Aquilo que era tão importante para você deixa de ser. Os lugares onde você frequentava, você não deixa de frequentar porque você é besta, porque você não quer mais. Ah, hoje ela não fala mais com não crente. Gente, não é isso. As coisas vão deixando de fazer sentido pra gente. Então, não tem mais sentido nenhum eu estar num barzinho. Não tem mais sentido eu estar num barzinho com música ao vivo, mesmo tomando um suco, não tem mais sentido pra mim. O que vai me acrescentar ali? Agora, eu posso estar num restaurante, jantando com uma amiga, com um amigo, conversando num lugar agradável. Isso não impede que eu não vá conviver com pessoas que não professem a minha fé. Muito pelo contrário, eu preciso estar com essas pessoas que não conhecem a Jesus para que eu fale do amor dele para elas. Então, quando acontece da gente mudar a rota da nossa vida, porque é isso que acontece, entendam que isso é natural, é o Espírito Santo que vai tirando de você as coisas que você dava tanta importância. Porque, gente, uma coisa eu aprendi: o Senhor, o Espírito Santo, ele é ciumento, o Senhor é exclusivo, ele é exclusivista, ele não aceita que a gente adore outros deuses. Ele não aceita que a gente idolatre outros deuses. E outros deuses, gente, não é só imagem de madeira, de ferro, nada disso não. A gente pode estar idolatrando pessoas, a gente pode estar idolatrando coisas. Hoje, no mundo atual, as coisas são mais importantes do que as pessoas. A gente precisa parar e refletir sobre isso. Sabe, ter uma casa arrumada, uma casa bonita, uma casa elegante, é bom. Todo mundo gosta. Deus, ele quer que tenhamos uma vida abundante. Mas, gente, não adianta ter uma casa linda, mas uma casa cheia de contenda. Não adianta ter uma casa linda, mas uma casa que não existe amor, que não existe unidade, que não existe empatia entre as pessoas que estão ali. Entende? Então, esse desejo, as coisas materiais, foram diminuindo, foram acabando, sabe? O desejo do corpo, o desejo da juventude. Gente, eu tô com 63 anos. Não me considero velha, mas a gente tem que entender que o tempo passa para todo mundo e chega para todo mundo. Eu não posso, com 63 anos, querer ter um corpo de 40, ter um rostinho de 40. Eu não posso, gente. E aí o que a gente vê é pessoas
usando de artifícios e ficando até piores do que eram. Então, assim, Deus tocou no meu coração. Não condeno quem faça lá os seus procedimentos. Acho louvável, acho muito legal. Eu tenho minha nora que é cirurgiã plástica, ok. Só que hoje eu não busco por isso. Eu hoje tô fazendo a transição do meu cabelo. Eu quero meu cabelo branco. Eu não quero mais ser escrava de salão. Eu não quero mais ser escrava de coisas que eu vou ter que estar me prendendo, gastando meu dinheiro de 15 em 15 dias para manter uma aparência, para manter um cabelo colorido para os outros. Então, Deus tem falado muito ao meu coração. Então, eu preciso estar bem, não para agradar o outro. E na maioria das vezes, gente, pensa, na maioria, já foi assim comigo. Você quer o melhor, ficar melhor, mais bonita, tá com a melhor roupa, para mostrar para o outro. Principalmente para mostrar para o outro. Não é o outro que tem que se agradar da sua aparência. Não é o outro que tem que se agradar do seu modo de viver. Quem tem que se agradar do seu modo de viver é Deus, é o Senhor. Então, eu não estou mais preocupada em agradar fulano, em agradar ciclano. Eu estou preocupada em agradar ao Senhor. É a Ele. A minha vida pertence a Ele. Eu entreguei tudo nas mãos dEle. E quando eu digo tudo, gente, é tudo mesmo. É tudo mesmo, porque eu tinha o hábito de entregar uma parte e dizer assim, não, Deus, deixa que aqui eu resolvo. Não mexe aqui não, Senhor, eu vou dar um jeito. E eu me frustrava, porque eu não conseguia e saía pior do que a encomenda. Então, gente, vamos parar de se preocupar, de nos preocuparmos em agradar o outro, em agradar o homem. A gente precisa estar em aliança, estar em comunhão, estar alinhado às coisas do Senhor. A ordem que Deus dá na palavra dele é ide e pregai o evangelho a todas as nações. Então a gente precisa levar a palavra, a gente precisa falar do amor de Deus, falar da ressurreição, falar do plano da salvação. Testemunhar, porque a nossa vida serve de testemunha. Quando a pessoa do lado de lá começa a ver você de uma forma diferente, porque você mudou. Então a pessoa começa, gente, como ela tá diferente, eu quero isso para mim. Isso é muito importante. O nosso comportamento, o nosso jeito de falar, isso é testemunhar do que Deus fez na nossa vida. As pessoas só vão realmente ver que nós somos verdadeiros cristãos quando verem transformação na nossa vida. E é isso que eu já disse aqui. A verdadeira conversão, ela vem com fruto. Você tem que dar fruto. Se você não der fruto, algo errado tá. Tem alguma coisa errada. Busque mais ao Senhor. Procure saber mais com o Senhor o que está acontecendo. Porque a gente tem que dar fruto. O fruto da paciência, o fruto da mansidão, o fruto da alegria, o fruto do amor, o fruto do domínio próprio. Gente, eu me vejo hoje. A cada dia a gente tem que melhorar, porque a gente está nesse mundo caído e a gente de vez em quando escorrega. Então eu me vejo hoje uma pessoa bem melhor do que eu era. Eu sempre fui tida como a mais explosiva, a mais geniosa, a que não leva desaforo para casa. E hoje eu entendo que não sou eu que tenho que dar respostas a alguma ofensa, a algum desacato, não.
tem que orar pela pessoa que está fazendo algo para mim e pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Entende? Porque é isso que o Senhor quer, que a gente dê fruto. E esse fruto, ele tem que transbordar na nossa vida. E o maior fruto de todos, gente, é o amor. Quando a gente descobre o amor do Senhor por nós e a gente permite que esse amor invada a nossa alma, a gente começa a transbordar para o outro. Então a gente precisa falar desse amor para as pessoas. Aquele que você tem a oportunidade de falar, um parente, um amigo, um colega de trabalho, fale, mostre, conte o seu testemunho, conte do seu encontro com Deus. É importante que a pessoa saiba. Então é isso que eu aprendi, que eu estou aprendendo, né? Lendo a Bíblia. E é isso que eu incentivo cada um de vocês. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, porque somente através da palavra que vocês vão conseguir ter um relacionamento íntimo, um relacionamento com Deus. Porque não se conhece ninguém sem ter intimidade. Não se conhece ninguém se a gente não convive com essa pessoa. E a mesma coisa com Jesus. Não vamos conhecer Jesus apenas de ouvir falar. A gente precisa conhecer Jesus na íntegra, através da palavra, através do Evangelho, através de tudo que ele falou aqui para os discípulos, para os apóstolos, das perseguições que os apóstolos sofreram. A gente precisa ler dos milagres do Senhor, daquilo que o Senhor tem para mim e para você, das promessas que tem aqui. Isso aqui é o nosso manual. Aqui é o maior livro do mundo. Esse é o maior livro do mundo. Então é isso, gente. Nós terminamos hoje o capítulo de Atos dos Apóstolos. E segunda-feira, amanhã eu não vou fazer live, porque eu quero começar na segunda o capítulo 1 do livro de Romanos. Eu acho que vai ser tremendo, né? A história de Paulo continua. Então aqui nós vamos, na segunda, dar início à carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Então vamos orar para terminar essa abençoada live. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada porque é maravilhoso estar na Tua presença, é maravilhoso falar do Teu amor, é maravilhoso ter mais intimidade contigo através da Tua palavra, através de orações. Ah, Senhor, como é bom eu poder usufruir do Teu Espírito em mim, porque o maior presente que nós temos hoje, nós cristãos, nós convertidos, é a certeza de que o Senhor habita em nós, é a certeza da vida eterna, é a certeza que aqui é temporária a nossa estada, que a nossa morada definitiva é no céu, junto a Ti. Ah, Deus, obrigada, Paizinho, obrigada, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E o Senhor sabe que eu não conseguiria chegar até aqui sem a Tua ajuda. Glórias Te dou, Senhor. Glórias Te dou. Até a minha morte eu Te glorificarei. Até a minha morte eu Te glorificarei. Pai amado, agora eu Te peço que esse estudo, essa leitura, não só tenha entrado em nossas mentes para que a gente tenha mais sabedoria intelectual, não, Senhor. Que a gente consiga guardar essa palavra no nosso coração. Guardar essa palavra valiosíssima no nosso coração e colocarmos ela em prática. Perseverar como Paulo perseverou e vai continuar a caminhada dele perseverando.
falando do seu amor, testemunhando da sua conversão, testemunhando, Senhor, do seu evangelho, que nós sejamos como Paulo, que nós sejamos como Paulo, que nós não tenhamos medo, que o Senhor, Pai, é o que eu peço sempre, me dê espírito de ousadia, me dê espírito de coragem, para que eu fale a todos a quem eu possa sobre o teu amor, a todos que eu encontre sobre a tua misericórdia, sobre o que o Senhor fez na minha vida. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui presente. Abençoa a sua vida, as suas famílias, os seus filhos, seus netos. Abençoe a cada um, Senhor. Dê a eles capacidade para resolver as pendências, capacidade, Senhor, de entender o propósito da vida deles. Dê a eles, Senhor, sabedoria ao ler a tua palavra, discernimento, Pai. Pai, cuida também da saúde de cada um. Entra, Senhor, com o seu poder de cura. Derrama em cada um dos meus irmãos. Derrama, Senhor, na minha vida também o poder de cura. Pai, eu te peço agora, em nome do seu Filho, Pai. Continuo olhando, Pai, porque eu continuo clamando pelo povo do Rio Grande do Sul. Continua, Senhor, derramando suas bênçãos, derramando sua unção. Pai, perdoa a nossa nação, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa aqueles que dão tão mais importância ao ter do que ao ser. Ah, Senhor, perdoa as pessoas que só olham para o seu umbigo. Perdoa, Senhor, dê um coração misericordioso a eles também. Derrama a porção dobrada do teu Espírito em cada um de nós, Pai. Abençoa esses irmãos do Sul. Abençoa, Pai. Cuida para que os voluntários aumentem, porque aqueles que estão desde o início já tem um mês, praticamente um mês, que o Rio Grande do Sul está sobre as águas, debaixo das águas. A água agora está baixando, mas, Senhor, tem misericórdia. Não permita mais que chova, que as águas possam cessar, as águas possam baixar, e aqueles que ainda têm as suas casas possam estar lá limpando. Sabemos que muitos perderam tudo que tinham, mas pior do que perder as coisas materiais é perder um ente querido, é perder um filho, é perder alguém que amamos. Pai, dê a eles, Pai, dê a eles sabedoria para entender e conforte, console o coração de cada um, Pai querido, o coração de cada um. Agora eu peço, Senhor, envia mais pessoas para estarem ali continuando esse trabalho de voluntários, tanto na área de socorro, de salvar vidas, como nos abrigos, cuidando, preservando, Senhor, as nossas crianças, os nossos idosos, as mulheres e os animais também, Senhor. Cuida dos nossos animais. Eles são muito indefesos, como as crianças, os idosos. Cuida, Senhor, para que todos tenham aquilo que o Senhor pode dar. É o que eu oro, Senhor, é o que eu oro. Cuida agora do nosso dia, que a gente continue firme na Tua palavra, crendo que só através da Sua gloriosa graça estamos aqui, tendo essa certeza que não é por obras, não é por merecimento, não é porque temos isso ou temos aquilo, nada disso. É pela Tua graça que nós estamos aqui. Tira do nosso coração, Pai, esse desejo tão grande de pensar nas coisas materiais, que pensamos, Pai, que passemos a pensar mais nas coisas do alto,
nas coisas do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. E até segunda, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos.